Viajantes Bem-Vividas. Você já ouviu falar de cicloturismo? Hoje nós vamos receber uma viajante que vai nos contar o que significa esse termo, quando e por que ela escolheu esse estilo de viagem e as experiências incríveis que ela tem vivido. Fica aqui com a gente para conhecer essa história. Aqui no Viajantes Bem-Vividas, primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+, Lilian e eu, você vai ouvir dicas de viagem, roteiros, entrevistas e muitos outros aspectos sobre viajar. Você já sabe onde pode ouvir nossos episódios, né? Lá no YouTube, no Spotify, no Apple e Google Podcasts e nos demais agregadores de áudio. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Aliás, queremos saber se você já se inscreveu no canal Viajantes Bem-Vividas lá no YouTube. É muito importante contarmos com a sua inscrição, os seus comentários e o seu like. No Instagram também. Nosso perfil também se chama Viajantes Bem-Vividas. Assim, você estará sempre a par de tudo que se relaciona à viagem e contribui para que o nosso conteúdo chegue a um maior número de mulheres. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Que prazer receber aqui uma mulher que viaja de forma tão interessante e ecológica. Bem-vinda, Vera! Vocês não estão vendo, mas ela tem um sorriso lindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Apresente-se aos nossos ouvintes e conta um pouquinho mais sobre você. Diz aí seu nome completo, idade, se você trabalha ainda, o que você faz. Conta pra gente um pouquinho de você. Oi, Lilian, Silvia, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu me chamo Vera Marques, sou casada há 41 anos, tenho 3 filhos adultos já. Sou hoje aposentada, né? Minha especialização é em psicologia hospitalar. Trabalhei sempre na área da saúde e depois que eu me aposentei aos 58 anos, eu decidi conhecer o mundo de bicicleta. Uma pergunta clássica que a gente faz para todos os nossos entrevistados, Vera, é como que começou a sua história de viajante? Você já falou um pouquinho que você, aos 58, resolveu conhecer o mundo de bicicleta. Mas você começou a viajar quando você ainda era criança, com a sua família, ou foi na adolescência, ou só quando você já estava com família constituída? Quando é que começou a sua vida de viajante? Na verdade, Lília, eu sempre gostei muito de viajar, sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa pelas coisas do mundo. Viajar sempre foi um prazer, né? Algumas pessoas, elas acham assim que eu sou meia louca, outras acham que eu sou corajosa por sair pedalando, conhecendo o mundo pedalando, mas na verdade o que eu sou mesmo é uma pessoa muito curiosa. Então a minha vida inteira eu sempre tive o desejo de conhecer as coisas do mundo, né? Mas foi aos 58 anos, já quando eu me aposentei, né? Quando os meus filhos bateram asas e voaram, e que eu decidi optar pela bicicleta para viajar. Primeiro porque, assim, é uma viagem mais econômica, então você pode viajar mais vezes, né? E também era uma forma de eu interagir, de conhecer o mundo de uma maneira diferente daquela tradicional de carro, trem, avião. Então, foi uma escolha que eu comecei, né, já nessa fase, e aí não parei mais, estou aqui. Mas ela começou essa história começou depois que eu me aposentei, tive mais tempo livre, mais disponibilidade para estar me organizando, planejando as minhas rotas, viajando de forma mais independente, né? Sem ter um horário, um tempo para viagem, né? Quando o meu marido pode ir comigo, ele vai comigo. Quando ele não pode, aí eu vou. E aí começou essa história toda. Vera, você falou que você começou a viajar de bicicleta com 58 anos, quando você se aposentou. Mas, primeiro, nós queríamos saber que idade você tem hoje e antes dos 58, você viajava sem ser
ser de bicicleta, com a família, só com o marido? Como é que era essa vida de viajante antes da aposentadoria? Antes de me aposentar, a gente aqui em casa tinha assim, um plano, né? Uma organização de estar todo ano fazendo uma viagem, né? Então, em julho eu viajava com as crianças, a gente acampava, levava os meninos para a praia ou para algum lugar onde a gente pudesse também interagir com a natureza e conhecer os locais de uma forma mais aconchegante, e a gente optava pelo acampamento. Então, eu viajei muito com os meus filhos, até eles entrarem na faculdade, a gente viajava pelo menos uma vez por ano nesse esquema. E eu tinha, no meio do ano, eu fazia uma viagem com meu marido. Então, assim, a viagem sempre fez parte da minha curiosidade, do meu interesse, das minhas metas, né? Então, eu preferia 1000 vezes economizar, fazer uma viagem do que fazer, uma outra coisa. Então, viajar sempre teve dentro dos meus objetivos, dentro do meu interesse, da minha curiosidade pelo mundo e pelas coisas do mundo. Tanto que eu nasci numa cidadezinha minúscula de 3.000 habitantes e com 17 anos de idade eu fui embora para São Paulo, sozinha, sabe? Porque eu já queria sair daquela cidadezinha pequena para ver como era uma cidade grande, né? Como que era o comportamento das pessoas, como viviam as pessoas naquela correria toda. Então eu saí de uma cidade praticamente da zona rural para a capital, São Paulo. Lá eu iniciei meus estudos, lá eu comecei a trabalhar, para depois aí eu fui devagarzinho dando um passo a mais no meu conhecimento pelas coisas do mundo. Foi mais ou menos isso. Hoje eu tenho 63 anos, né? Então já faz uns 6 anos que eu viajo de bicicleta, né? Então hoje fica para mim mais agradável e muito mais prazeroso viajar de bicicleta, mas antes eu já viajava. Entendi. Muito legal a sua experiência, né? Olha só, sair da cidade pequena e aventurar a capital de São Paulo. Isso aqui é desbravar o mundo, né? E criou um hábito de viagem com os filhos. Muito legal. Agora conta pra gente, Vera, o que é cicloturismo? O cicloturismo, ele nada mais é do que você viajar utilizando uma bicicleta, né? Assim, a grosso modo. Porque assim como 50 tons de cinza, a gente tem 50 formas ou mais de viajar de bicicleta, né? Então, o cicloturismo, o que diferencia do passeio ciclístico são as bagagens, né, que a gente leva com a gente, a carga na bicicleta. Então, você leva tudo com você numa bagagem que a gente chama de alforjes, né? Que são 2 bolsas que você coloca no bagageiro da bicicleta. Então, você carrega com você tudo que você precisa numa viagem. Então, o cicloturismo, ele está muito mais relacionado a uma viagem de longa distância, né? E o passeio ciclístico é aquele que a gente faz uma vez só. E a característica primordial do cicloturismo é a mudança de concepção do exercício físico, né? Você não está pedalando só para fazer um exercício físico. O cicloturismo, ele não está procurando bater recorde, ele não está atrás de grandes velocidades, ele está procurando apenas um desafio, né, com você mesmo, um lazer e conhecimento. Eu acho que isso é o que difere, isso que é cicloturismo, né? Agora, existem várias formas. Tem gente que viaja por um mês, por 6 meses, por anos até. Tem gente que viaja acampando, tem gente que viaja com a bicicleta tandem, que é aquele que vai 2 ciclistas pedalando, tem gente que viaja com bicicleta dobrável, tem gente que viaja com bicicleta de estrada. Quer dizer, existem várias formas de viajar de bicicleta. Eu, particularmente, viajo com uma bicicleta mountain bike, que é essas bicicletas de montanha normal, nossa. Inclusive, a minha bicicleta tem uma história muito interessante, que se você me permite, eu vou contar. Quando eu decidi viajar de bicicleta, a pedalar, que eu ia comprar uma bicicleta, eu via na garagem do meu prédio um
monte de bicicleta empoeirada, com telha de aranha. Aí eu botei um anúncio no elevador que eu estava interessada na compra de uma bicicleta. E eu comprei a primeira bicicleta que me apresentaram, né? Que por acaso é uma bicicleta de uma marca conhecida e muito boa, mas foi por acaso. E ela está comigo até hoje, né? Eu já tô com ela há 7 anos e minha bicicleta tem 11 anos. E os meus amigos chamam ela de Dino, porque dinossauro, de velhinha que ela é, né? Mas ela cumpre muito bem a função dela. Eu já fui com ela para Patagônia, né? Já viajei 1.300 quilômetros com ela na Patagônia, já fiz uma série de viagens com ela, já fui para Nova Zelândia. Então, a Dino, que é a minha bicicleta, apesar de velhinha, ela cumpre muito bem a função dela e nunca me deu trabalho, né? Então, assim, agora existe pessoas que saem de uma forma mais aventureira, tem planejamento, também não é o meu caso. Eu não sei se a gente vai abordar isso mais para frente. Eu ia te perguntar, Vera, quais as vantagens de viajar dessa forma, mas você já contou um pouco pra gente. Pelo que você falou, você faz algumas viagens sozinha de bicicleta, outras em casal com seu marido, né? Mas eu queria saber se você também faz parte, assim, de algum grupo de ciclistas, se você se organiza com grupos para viajar e se você quer acrescentar alguma outra vantagem em viajar de bicicleta. Lília, eu vou te contar uma série de vantagens incríveis que você vai ficar morrendo de vontade de sair pedalando. Eu não posso deixar de falar. Uma das coisas assim que me atrai muito, muito na bicicleta é a liberdade de movimento, sabe? Viajar de bicicleta, ela oferece uma sensação enorme de liberdade. E não é só aquela liberdade de ventinho agradável batendo no rosto, o sol aquecendo o teu corpo. É aquela liberdade que você pode parar em qualquer momento, você pode decidir a qualquer hora para onde você vai, como você começa. Se você gostou de um lugar, você para mais vezes. Se você quer continuar, você continua. Então você tem uma liberdade, você se liberta dessa vida ritmada, dessa vida cronometrada por horários, né? A bicicleta não. Você não precisa depender do horário de ônibus, você não depende do horário do trem, você não depende de nada, você só depende da força das suas pernas, né? Então essa sensação de liberdade é muito boa. Sem contar que o corpo também agradece, né? Você tá visitando lugares, você tá passando por estradas bonitas, na maioria das vezes por florestas, zona rural. Então o corpo vai agradecendo todo dia, a cada dia o corpo agradece mais. E também uma outra coisa que eu acho fundamental a gente está colocando, principalmente nos dias de hoje, é que a gente viaja preservando o planeta, né? A emissão de CO2 é 0, então é uma viagem muito econômica. E também a gente tem a interação. A bicicleta, ela permite uma interação que ela só é conseguida quando você está a pé. Porque de bicicleta, quando você chega num lugar, você é super bem aceito, bem acolhido. Eu não sei se é porque você tá no limite do olhar do outro. Então, traz uma curiosidade interessante de se observar, né? Então, é muito legal. As pessoas vêm falar com você, elas te oferecem ajuda, né? Elas te oferecem abrigo. Então, viajando de bicicleta, a interação é muito, muito boa. Então, eu acho que isso é legal. É econômica, né? Como eu já disse, é uma viagem super econômica. Você só tem um investimento inicial, que é na bicicleta e alguns equipamentos, como os alforjes, capacete, luva, né? Equipamentos de segurança que são importantíssimos. E então você precisa disso tudo e pronto, né? E também a gente viaja fora da autoestrada, né? A gente vai para as estradas vicinais, para as estradas mais tranquilas,
tranquilas, mas paisagem muito mais bonita do que a estrada, né? E já teve vezes de eu estar, por exemplo, num trem ou num ônibus, eu vejo uma paisagem linda e quando eu pego a máquina já passou. E de bicicleta não, você vai parando. Então é uma série de vantagens viajar de bicicleta, eu aconselho. Sem contar que quando você volta para casa, você volta melhor, sabe? Você fica convencido que viajar dessa forma muda inteiramente, sabe? A bicicleta deixa um tempo para você refletir. Eu costumo muito viajar sozinha também. E quando eu viajo sozinha, às vezes você tem mais tempo para reflexão, né? A bicicleta permite isso, essa coisa, essa interação, tanto com as pessoas quanto com a natureza. Ela é bem forte, eu gosto, isso me atrai muito na bicicleta. Você tinha me perguntado também nessa questão, Lília, desculpa, eu não respondi, se eu viajo com um grupo, com meu marido ou sozinha. Sim, eu já viajei com grupos, é muito legal você viajar com grupos, já fiz viagens, várias viagens com grupos pequenos, né? Porque viajar de bicicleta, o grupo também, se for muito grande, dispersa muito, então também não é muito interessante. Para viajar de bicicleta em grupo, na minha opinião, é ideal o máximo 6 pessoas. Passar disso fica um pouco perigoso, porque as pessoas se dispersam muito e não é muito, na minha opinião, claro. Eu viajo muito com meu marido, sempre que ele pode, ele me acompanha. E eu gosto muito de viajar sozinha, né? Eu gosto da minha companhia, então eu não tenho a dificuldade por estar só, né? Muita gente me pergunta, mas você não fica muito sozinha? Eu falo que a viagem, ela é sozinha, mas ela não é solitária, né? Então você vai encontrando pessoas pelo caminho e você tem um tempo maior com você e você aprende a gostar da sua própria companhia. Então, viajando sozinha, e foi uma coisa que eu fiz nesses últimos 7 anos, que eu fiz várias viagens sozinha, eu aprendi muito comigo mesma, sabe? Essa coisa de você se permitir tempo para refletir, para se conhecer, para questionar, para avaliar as coisas do mundo. Muito bom. Muitas vantagens de viajar de bicicleta, né? Além do que o planeta agradece, né? E tem essa oportunidade do autoconhecimento, da reflexão, muito interessante. Mas, Vera, conta aí pra gente que roteiros de bike você já fez no Brasil e quais lugares no Brasil estão com maior estrutura para esse tipo de turismo. Você disse pra gente que viaja pelas estradinhas vicinais. Isso, a gente tem uma fama ruim, né? De estradas no Brasil, as principais. O que você então fala dessas estradas vicinais? Que tipo de estrutura precisa ter para você fazer um bom passeio? Olha, aqui no Brasil eu já fiz estrada real em Minas Gerais, que ela sai de Ouro Preto e vai até a Diamantina. Eu já fiz o Caminho das Missões, que é no Rio Grande do Sul. Os circuitos da Araucária, que também é no Sul, é belíssimo, uma beleza natural fantástica. O Caminho da Fé, a Rota Romântica, que aí engloba Gramado, Petrópolis, Canelas, que é no Sul. Eu já fiz o Caminho de Caravaggio e o Vale Europeu. Aqui no Brasil, muitas das rotas, elas ainda têm uma pegada assim, religiosa, sabe? De peregrinação. Muito ainda do modelo de Santiago de Compostela. Então, eu percebo que muito dessas rotas é um empenho de poucas pessoas. Então, acaba que não tendo uma infraestrutura muito boa. No Brasil, o roteiro que eu acho mais bem estruturado é o Vale Europeu, em Santa Catarina. Ele é ótimo, tem uma estrutura muito boa. Quando eu digo estrutura, eu tô dizendo em termos de sinalização, mapeamento, tudo muito bem organizado. Então, os coordenadores do Vale Europeu, eles foram muito felizes. Eles tiveram uma reunião com todos os municípios e conseguiram fazer algo muito forte. Eu, particularmente, acho que no Brasil é a melhor rota que nós temos. As outras ainda precisam melhorar muito.
As estradas têm condições muito precárias, às vezes com buraco. Muitas agora estão sendo asfaltadas, o que é uma pena, porque aí você perde também, porque entra muito trânsito de caminhão, coisa, então você já perde um pouco. Mas a gente está caminhando. Eu acho que no Brasil tem muita gente trabalhando para o cicloturismo crescer. Tem muitas rotas, rotas assim, sinalizadas, mas com uma estrutura não muito boa. A gente tem no Brasil também pessoas que mapeiam rotas e produzem guias, mas não são rotas sinalizadas. Então eu digo que aqui no Brasil, para você sair explorando o Brasil de bicicleta, tem que ser um ciclista mais experiente, né? Aqui no Brasil, a única rota que eu fiz sozinha, porque eu também já tinha viajado tanto para fora sozinha, e eu queria fazer uma rota sozinha no Brasil, eu fiz uma no Rio Grande do Sul, que chama Rota Romântica. Ela sai de Nova Petrópolis, passa por Gramado, Canelas, São Francisco de Assis. É uma rota que eu fiz sozinha, muita serra, mas eu não tive nenhum problema. Nas cidades pequenas eu fui bem acolhida, eu não tive nenhum problema, não fui mal vista ou então sofri algum assédio, nada. Agora, fora do Brasil, eu já conheço vários países, né? Já são 19 países, eu conheço a Europa, eu já pedalei. Então, no Brasil, eu já conheço vários. Desculpa, na Europa eu também já fiz várias rotas. Vera, que roteiros de bicicleta você já fez no exterior e em que lugares do mundo você acha que é encontrada assim, uma boa estrutura para o cicloturismo? Olha, no exterior eu já conheço bastante a Europa, já fiz vários países da Europa, a Nova Zelândia, o Japão e a África do Sul, né? Então foram 19 países na Europa, a Nova Zelândia, a África do Sul e isso, Nova Zelândia, África do Sul, fiz na América do Sul, eu fiz Chile e Argentina, né? E foram assim viagens bastante, algumas bem difíceis, como a Patagônia, no Chile e da Argentina, né? Eu fiz a Patagônia chilena e a Patagônia argentina. Saí de El Chatén até Ushuaia. Então foi uma viagem difícil, os ventos da Patagônia são bastante difíceis de encarar. E os lugares no mundo que eu acho que tem uma boa estrutura do turismo, a Nova Zelândia, sem dúvida nenhuma, ela tem rotas incríveis, estruturas incríveis. Para você ter ideia, você está no meio da floresta, de repente você encontra um banheiro, você encontra bomba para você encher o pneu da bicicleta. Então, na Nova Zelândia é muito boa a estrutura. E a Europa, ela também oferece uma estrutura muito boa, porque ela tem a Aerovelo, que é uma rede de ciclovias que une toda a Europa, né? São mais de 70 mil quilômetros de ciclovias, que é a Aerovelo. E tem na Inglaterra, a gente tem a National Network, que também é uma rede de ciclovias própria da Inglaterra. Então, a gente tem estruturas muito boas lá fora. O que você considera, no caso, de infraestrutura necessária para cicloturismo? Você falou em algumas coisas já, sinalização, ter coisas para encher o pneu de bicicleta, interligação entre ruas, mas o que mais? Estradas, o que mais que você consideraria assim, fundamental para a infraestrutura? Na minha opinião, como eu disse, para mim, o mapeamento e a sinalização das rotas, sabe? Uma rota bem sinalizada, você viaja de forma bem mais tranquila, você não corre o risco de se perder, apesar que eu adoro me perder, porque eu acho que é se perdendo que a gente conhece muito mais. Mas, assim, para mim, infraestrutura, o que eu chamo de infraestrutura, é ter uma rota muito bem planejada, onde você sabe que no máximo 40 quilômetros, 50 quilômetros, você vai encontrar uma cidadezinha, um abrigo, um lugar para você comer. Então, na minha opinião, é isso.
Vera, quais são os equipamentos necessários para viajar de bike? Eu queria que você falasse assim, quais você considera importantes e quais que você usa, porque pode ser que sejam necessários X equipamentos e que você diga, não, eu não viajo dessa maneira. E a outra coisa que a gente queria saber é assim, se você leva com você uma caixa de ferramentas, se você leva step para bicicleta, se isso existe, como é que é essa estrutura sua para viajar? Os equipamentos, além, claro, da bicicleta, na minha opinião, é fundamental o capacete. Eu não saio sem capacete, nem para ir até a padaria. Eu acho que é uma questão de segurança. Então, o capacete é muito importante. É muito importante você ter com você, eu carrego comigo sempre, uma caixinha de primeiros socorros, né? Porque eu acho fundamental, principalmente porque eu viajo sozinha, você ter um pouco de noção de primeiros socorros. Então, portanto, é importante você ter a caixinha de primeiros socorros. E eu carrego comigo sempre a caixinha de ferramentas com todo o que você precisa, caso você tenha um pneu furado, uma corrente quebre. Então, você tem uma caixinha de ferramentas específicas para bicicleta, né? Uma chave com várias chavinhas que você pode usar para trocar o pneu, para apertar um parafuso. Então, eu também tenho um pouquinho de noção básica de mecânica. Então, se precisar trocar um pneu, eu troco. Se minha corrente quebra, eu dou conta de consertar. Então, essas ferramentas eu acho importantíssimo você ter, né? E uma câmera de ar de reserva, que você, caso o pneu fure, você também tem que ter. Então, são equipamentos importantíssimos. Então, além do capacete, um óculos também, que ele te protege de... Sabe quando você está pedalando, passa um carro e jogam cascalho? Então, se você usa o óculos de ciclismo, também é para sua proteção, é importante. As luvas de ciclismo também, porque se você cai, a primeira coisa que vai no chão é a mão, então você tem que ter a proteção da mão. Então, assim, na minha opinião, esses são itens indispensáveis para uma viagem. Muito interessante. Você chegou a fazer curso de mecânica ou foi aprendendo com a vida? Não, eu fui aprendendo com a vida, aprendi com meu marido, com meu filho, né? Eu testei, né? Simulei um pneu furado e tentei fazer, mas não precisei não de fazer nenhum curso. E você falou um pouquinho sobre o uso de algumas coisas como capacete, né? Fora o capacete, você falou capacete, luva, que você acha importante. Qual seria, assim, a roupa adequada para você fazer uma viagem de bicicleta? Que outras roupas, pensando em calor, em frio, né? Você falou que foi a Patagônia. Como que você organiza isso e como que você lida, né? Sendo mulher, porque as mulheres têm aí uma fama, né? De viajarem com muita roupa. Como que você lida com 2 alforjes que não devem ser muito grandes na bicicleta, porque você vai ter que carregar aquilo ali equilibrando. Como você lida em levar essas roupas pela viagem? Então, essa é uma pergunta muito interessante que todo mundo faz, né? Como é que uma mulher consegue viajar com 2 malinhas? Na verdade, assim, você vai aprendendo que você precisa de muito pouco para viajar, né? Eu sou bem minimalista, eu carrego muito poucas coisas, assim. As minhas roupas, elas são, sabe essas blusinhas de tecido que seca rápido, né? Essas blusas de academia mesmo. Eu tenho 4 de manga curta, 4 de manga comprida. Eu não uso roupa de ciclista, sabe? Aquela roupa típica de ciclista. Eu não uso. Eu não uso porque as minhas 3 primeiras viagens que eu fiz para a Europa, eu usei roupa de ciclista. Mas quando eu estava na França, eu fui conhecer um mosteiro que eu tinha a maior curiosidade para conhecer no sul da França. E quando eu cheguei lá, eu fui barrada por estar usando roupa de ciclista. A partir desse dia, eu nunca mais usei roupa de ciclismo para viajar. Porque a roupa de ciclista, ela é muito justa. A calça de ciclista, ela tem um forro embaixo. Esse forro ele demora muito para secar. A gente tem que lavar roupas todo dia. Então eu levo muito pouco. Eu levo, sim, roupa de frio, né? A gente usa muito aquela técnica das 4 camadas, né? Se vestir como cebola, você põe uma segunda pele, depois você põe outra, depois você põe uma pouca mais quente, depois você põe a 4ª que para chuva, vento e etc.
Então, eu sou muito minimalista com as coisas que eu levo, né? Além disso, você leva os produtos de higiene, também eu levo pouca coisa. A gente vai aprendendo, Silvia, e você não precisa muito. Eu uso muito leg preta, então chega à noite, ou chega à tarde, que eu chego numa cidade, você põe uma leg preta e uma camiseta limpa, cheirosinha, pronto, você vai para qualquer lugar, né? Não precisa muito, não. E é isso. Agora, você me falou da Patagônia e das bagagens. Assim, lógico que a bagagem, ela também vai depender da rota que você escolhe. Se você procura uma rota mais fria, que nem quando eu fui para Patagônia, eu não tinha só 2 alforjes, eu tinha 4, porque aí eu acampei. Então você tem que levar barraca, você tem que levar utensílios de cozinha, fogão. Então aí a bagagem ela é maior. Mas eu evito viajar no frio, eu procuro viajar sempre na primavera ou no outono, justamente porque aí você diminui a tua bagagem. E quantos quilos você consegue carregar na bicicleta? Porque com 4 alforjes eu já fiquei preocupada. Que você vai ter que pôr de pé a bicicleta, vai ter que pedalar. E a outra coisa é se existe seguro para bicicleta. Pensando assim, se você está no meio da viagem e quebra, ou alguém rouba, ou alguma coisa assim. Sim, normalmente a minha bagagem, na Patagônia, eu estava com 18 quilos de bagagem, porque eu estava com a barraca, fogão, etc., saco de dormir, então era bem pesado. Mas normalmente a minha bagagem não passa de 10 quilos, ela não passa disso. E eu levo na frente da minha bicicleta, numa bolsinha avulsa, eu levo câmera fotográfica, essas coisas. Mas eu sou bem limitada mesmo com relação à bagagem, porque é a gente que vai carregar, né, Silvia, o peso. Então você tem que tomar cuidado. E isso é uma coisa muito interessante, porque como você carrega o peso, você não fica comprando coisa. Daí que a viagem também fica econômica, sabia? Porque você não compra nada, porque você sabe que se você comprar, você vai ter que carregar. Então acaba sendo também econômico. O seguro é muito bom você ter perguntado isso, Silvia, porque é fundamental que a gente, quando saia para uma viagem, faça o seguro viagem e faça um seguro viagem onde está incluso o esporte, porque você pode cair, se machucar, então é muito importante ter um seguro. Agora, o seguro de viagem não cobre o seguro da bike. O seguro da bike você tem que fazer à parte e existe, sim, várias empresas no mercado já fazendo seguro para bicicleta, porque hoje você tem bicicleta de tudo quanto é preço no mercado, né? Então, tem sim, tem seguro para bicicleta. Bem, aproveitando, eu queria te perguntar assim, qual bicicleta você utiliza para as suas viagens? Há alguma bicicleta específica para esse tipo de viagem, assim, que vai rodar muito tempo? Qualquer bike pode ser utilizada para o cicloturismo? É um investimento caro comprar uma bicicleta toda indicada, toda aparelhada para viajar? Lília, eu até respondi um pouco isso já, mas assim, não existe uma bicicleta específica para o cicloturismo, sabe? Eu já vi gente viajando com todo tipo de bicicleta. Você não precisa ter uma bicicleta top. Eu acho até interessante essa pergunta, porque as pessoas precisam entender que você não precisa investir numa bicicleta caríssima para viajar de bicicleta. O que você precisa ter é um bom bagageiro e um aro muito bom que aguente peso, sabe? Você tem que ter uma bagagem, uma bicicleta que suporte pelo menos 25 quilos de bagagem. E aí um bagageiro bastante eficiente. E você tem que ter uma bicicleta muito bem iluminada, com luz na frente, luz na roda, quanto mais luz você puder ter, mais iluminação você puder ter na bicicleta, mais segurança você vai ter. Agora, eu já encontrei gente viajando de bicicleta de R$600, como eu já vi gente viajando com bicicleta de 15, 20 mil reais. Eu acho que isso é muito pessoal. Não acredito que você precise de uma bicicleta top. Você pode adequar a bicicleta que você tem para o cicloturismo, sabe? E o único problema mesmo é com relação ao bagageiro, porque você vai carregar peso. A sua bicicleta em específico, ela tem marcha? Tem alguma coisa que te diminui a força física?
Essa também é uma boa pergunta. Esqueci de falar. Sim, a minha bicicleta ela tem 21 marchas e que ela ajuda bastante na subida, né? Então, ela te dá mais autonomia, dá mais... você consegue usar a técnica de subida melhor. Mas eu também falo, Silvia, porque eu já vi assim, pessoas às vezes falar eu não vou viajar não porque tem subida. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem muita serra e todas as nossas rotas ou estão em Minas ou estão no sul. Então é sempre... Mas eu digo para as pessoas que às vezes querem viajar, mas tem medo da subida, que eu não vejo mal nenhum em você descer e empurrar um pouco a bicicleta, né? Não tem problema se você não conseguir subir pedalando. Mas é claro que se você tiver uma bicicleta com marchas que te ajudem, que te dê um conforto, é melhor. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisinha nesse campo dos cuidados. O que você considera assim, importante cuidar para uma viagem de bicicleta? Principalmente assim, você precisa de algum preparo físico, algum condicionamento? Você já falou que leva caixinha de primeiros socorros, né? Que tipo de cuidado? Por exemplo, com cobra, por exemplo, numa trilha, não sei se você anda por trilha. Assistência hospitalar, você chega a mapear o que você tem de primeiros socorros próximo, hospital e tal, num caso de emergência, e como você se comunica. Porque se você viaja sozinho e tá num canto desse e acontece alguma coisa com você, como que você sai dessa? Sim, então, essa também é interessante, porque assim, eu sempre que saio para uma rota, eu aviso o meu marido e os meus filhos. Então, eu sempre aviso, tô saindo daqui hoje para chegar em tal lugar. Esse é o primeiro cuidado. Claro que o planejamento, sempre que a gente até agora falou bastante de viagem, mas você tem que ter um planejamento muito bom para sair, principalmente sozinha viajando. Então, uma coisa que eu faço é realmente mapear e ver qual a distância segura de um ponto de partida até a próxima cidade. Que me dê uma segurança do ponto assim, se por acaso acontece alguma coisa, eu dou conta de chegar caminhando. Se é uma estrada que tem mais movimento, onde eu possa pegar uma carona. Então eu presto atenção sim, né? Se nas cidades próximas eu vou ter um atendimento médico, mesmo que seja um posto de atendimento, alguma coisa assim, eu observo porque é importante. Assim, um cuidado que eu acho muito interessante quando você está viajando, principalmente quando você está viajando sozinha, além de comunicar sempre para uma ou outra pessoa que você está fazendo a rota, é prestar atenção ao teu redor, sabe, Silvia? Eu acho que a gente vai, conforme você vai viajando, você vai tendo uma percepção, um olhar, você consegue ler mais à tua volta. Então, você precisa tomar alguns cuidados. Eu nunca saio para chegar à noite. Eu sempre saio muito cedo. Eu gosto de sair muito cedo, justamente porque se eu tiver algum imprevisto, eu ainda tenho um bom tempo durante o dia para poder resolver. Então, esse nunca chego à noite em lugar nenhum, sabe? É raro. Então, esse é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. E prestar atenção, olhar ao teu redor, um olhar mais atento, né? Com uma percepção mais... Sabe onde que você chega, o bar que você vai entrar, o restaurante que você vai entrar? Você tem que prestar atenção na linguagem corporal das pessoas ao teu redor para você evitar qualquer tipo de problema. Eu acho que é isso. Silvia, eu esqueci de falar. Desculpa. Eu esqueci de falar que é muito importante, você perguntou sobre o preparo físico. É tão interessante essa pergunta, porque, olha, o preparo físico, ele é muito mais importante quando você faz uma viagem curta do que uma viagem longa. Parece meio incoerente, mas quando você faz uma viagem muito longa, o teu corpo vai adaptando lentamente e você consegue atingir muito fácil 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros sem problema. Quando você faz uma viagem de 10 dias, então você não tem tanto tempo para descansar, então você precisa estar mais em forma. Não sei se deu para entender.
Eu, particularmente, não costumo fazer nenhum treinamento. O que eu faço eu caminho todos os dias, gosto muito de caminhada, e eu pedalo aqui perto da minha região em dias alternados, né? Então, no fim de semana, eu pedalo com meu marido. Mas, assim, nunca fiz nenhum preparo específico para estar fazendo essa ou aquela viagem. Não, nunca fiz. Mas eu acho que o preparo físico, se você não tem... Aliás, eu faço, né? Eu caminho, mas o caminhar te dá uma boa resistência física. O preparo físico que a gente precisa ter, né, na nossa idade, né, ou em qualquer idade, para estar bem, né? É interessante porque a gente às vezes imagina que precisa de um preparo especial, né? Bem, Vera, o que inspira você a escolher os lugares a serem visitados? Quem é que faz esse planejamento? Assim, você utiliza algum tipo de aplicativo quando você está viajando? Ou você precisa de alguma coisa especial para você montar esse roteiro? Você comentou que você sempre acha a questão da estrada sinalizada, né, de um mapeamento bem feito. E isso é um dos recursos que você utiliza? Olha, Lília, uma coisa que como eu disse no começo, assim, eu sou muito curiosa, gosto muito de história, a história do mundo, história geral. Então, eu sempre procuro planejar minhas rotas, né? Quando você pergunta o que me inspira, é mais essa questão da história do lugar, né? Então, eu procuro sempre estar fazendo rotas que traga para mim conhecimento sobre a história do lugar, sobre a história mundial, sobre a história do país que eu estou visitando, sobre os costumes, que são costumes totalmente diversos do nosso. Então, eu procuro sempre buscar uma rota que me aumente o meu conhecimento. Aqui no Brasil mesmo, eu fiz a rota do Caminho das Missões. É maravilhoso. Eu aprendi um monte sobre os jesuítas, né? Você percorreu o caminho que os jesuítas deram, catequizando os índios. Então, eu tenho essa pegada mais de correr atrás de rotas que me acrescentam em conhecimento. Então, eu vou sempre buscar. Na Itália, eu fiz uma rota que chama nos Montes Apeninos, por onde passaram os nossos soldados, os pracinhas da época da Segunda Guerra Mundial. Então, foi maravilhoso essa rota, porque eu cheguei em cidades pequenas da Itália, Montese, por exemplo, fui recebida pelo prefeito. Eles têm um carinho, assim, pelo Brasil, eles têm um respeito pelos pracinhas brasileiros que eu nunca vi aqui no Brasil. Então, isso é que me inspira, né? Essa curiosidade pelo lugar, essa vontade de conhecer um pouco a história de cada pessoa, de cada lugar. Isso, para mim, é muito inspirador. E o planejamento sou eu que faço, né? Eu mesma faço minha rota. Claro que eu me baseio em rotas que já são pré-estabelecidas, que já existem mapas, né? Que já são, como eu disse, que já são demarcadas, onde eu posso comprar guias. Eu não uso aplicativo. Eu ainda prefiro os mapas físicos, eu prefiro papel, eu gosto de sentir o mapa na minha mão e não uso aplicativo. E também os mapas físicos, eu aprendi, é muito interessante, quando você viaja com mapa, quando você está com o celular, você não erra, né? Você tem a certeza do caminho, então você vai, pronto, acabou. Quando você está com o mapa físico, o mapa permite alguns erros, então você tem que interagir com as pessoas. Então, mesmo sem saber a língua, você mostra um mapa para a pessoa faz de tudo para te ajudar. Eu tenho uma coleção de mapinhas desenhado por locais. Quando eu faço a pergunta, a pessoa desenha. Então, nem a dificuldade da língua atrapalha, sabe? Então, eu gosto de usar o mapa de papel, porque permite uma interação, eu me viro para me entender e eu mesmo planejo as minhas viagens, né? Os meus roteiros. Eita, mulher porreta essa, viu? Te contar, é muita sabedoria e muita
Muita coragem, tô admirada, tô gostando de ver. Eu quero fazer um curso com você sobre mala, viu? Porque eu considero que eu ponho pouca coisa na mala, mas você me ganha 10 quilos pra viajar uma rota, vou ter que aprender com você. Mas vamos lá. Eu já viajei 3 meses seguidos com 10 quilinhos só de bagagem. Olha, aí a gente tá mais ou menos igual. Eu também fiquei 3 meses em Cumbuca e levei uma malinha de bordo também com 12 quilos. Mas praia dá, né? Praia dá. Agora, se for outro lugar, é mais difícil. Vamos lá. Me conta como que a tua família vê suas viagens. Você fala que viaja com o marido, mas viaja sem o marido. Como é? Eles te apoiam você viajar sozinha? Eles ficam preocupados? Eles cobram? Te dizem que ela é louca? Como é que é? E como que as pessoas que você encontra pelo caminho, né? Nessa vida de viajante ciclista solo, percebem você? Você diz que em alguns lugares você é bem acolhida quando precisa alguma orientação de lugar. Mas você já sentiu em alguma circunstância preconceito pelo fato de você ser uma mulher de 60 a mais, viajando sozinha de bike? Olha, Silvia, é tão interessante. Assim, meus filhos e meu marido, eles me apoiam 100%, né? Eles ficam orgulhosos de ver que toda essa independência que foi contada, né? Eu sempre digo que a independência você conquista, né? Então, assim, eu sou casada há 41 anos, a gente se dá super, hiper, mega bem, né? Tem uma parceria boa, ele ainda trabalha, ele tem o trabalho dele, então eu respeito o tempo dele, ele respeita o meu sem nenhum problema. Agora, quando você fala da questão do preconceito, isso é muito importante ser tocado, porque infelizmente ainda a mulher viajando sozinha causa um certo desconforto, sabe, Silvia? É uma pena isso. Mas principalmente uma mulher sozinha casada, né? Então, assim, como que uma mulher casada vai sair viajando sozinha? Então, eu já teve... Uma vez foi muito interessante, a gente estava numa roda de pessoas num jantar e teve uma pessoa que disse assim, que eu não era bom exemplo para as mulheres. É lógico, porque eu tinha toda essa independência, né? Assim, eu não era bom exemplo. Então, assim, existe, sim. Causa uma certa estranheza, causa um certo desconforto, mas eu nunca fui... Como é que se diz? Eu nunca tive problemas, assim, de ser olhada com um olhar estranho ou ser abordada por alguém. Não. Eu só acho que sim. Infelizmente, a gente vive num país predominantemente machista e então é uma conquista que a gente está tendo aos poucos, né? Mostrar essa questão da liberdade de ir e vir é uma conquista que a gente está tendo, mas que a gente ainda tem muito para percorrer, né? Você fala, toda vez que você fala que você vai viajar sozinha, a pessoa te enxerga com muita vulnerabilidade e acha que você pode sofrer ataque machista, etc. E então acha que você tem que seguir uma série de cuidados para não ser... Então, se você precisa fazer tudo isso, é porque ainda é visto muito uma certa estranheza mesmo, como eu digo, infelizmente. Mas não sofri nenhuma. As minhas viagens por aí, quando eu vou para fora, nunca fui abordada, nunca tive nenhum problema de nada. Sempre foi muito tranquilo. Vera, você pelo que você está contando, assim, você nunca sofreu uma situação de perrengue, nem de perigo, mas você já viveu alguma situação, assim, de uma ajuda, de uma solidariedade, mas assim, uma situação mais especial que te deixou emocionado? Você já falou dos mapinhas que você traz, né, que as pessoas tentam te ajudar e tal. Que situação que você já poderia contar, assim, pra gente, que deixou uma coisa especial? Você gostou, você ficou emocionada de vivenciar? Olha, Lília, nesses 7 anos viajando, né, você viaja para tudo quanto é lugar, passa por milhares e milhares de cidades pequenas, cidades grandes. Então, assim, tem muitas histórias, né? Eu sempre gosto de contar uma, porque, como eu disse anteriormente, eu evito muito chegar à noite nos lugares. Mas teve uma viagem que eu estava fazendo de Paris a Londres,
e que eu precisei, né, quando você termina a parte da França, você tem que pegar uma balsa para chegar na Inglaterra. E nesse dia houve um atraso na balsa e a gente atrasou um pouco a viagem. E o tempo na Inglaterra, ele muda muito rápido. Na mesma hora que está claro, escurece. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, que eu desci da balsa, que eu segui viagem, caiu uma chuva, o céu ficou preto, escureceu muito cedo e eu cheguei numa cidadezinha pequena. No meu caminho tinha 3 setas da rota, né? Eu não podia verificar meus mapas porque a chuva não permitia. Eu não tinha um lugar para me abrigar. E assim, do nada, apareceu um garoto de no máximo uns 11 anos. A chuva, eu não sei de onde surgiu aquele menino. E aí eu chamei, mostrei, falei para ele, eu tinha um endereço do hotel onde eu ia ficar. Ele não conhecia também, não sabia me explicar, e me chamou para ir para casa dele. Era tio de 11 anos. Me fez sinal, eu acompanhei, cheguei na casa dele. A mãe dele, ela me acolheu, me secou, me deu roupa, me deu uma comida quente e a gente ficou ali. Eram 2 filhos e a mulher. E foi na época que a Inglaterra estava saindo da comunidade europeia. E foi um tempo muito tenso para os imigrantes na Inglaterra, né? Todos ficaram abalados. E a mulher começou a conversar comigo. E meu inglês não é nada bom. Eu não entendo muito bem inglês e nem falo muito bem inglês. Mas o jeito dela falar, e assim, uma palavra que eu já tinha ouvido de notícia, eu fui percebendo no contexto que ela estava vivendo essa situação de não saber como que ia ser a vida dela na semana seguinte. Então, eu descobri que ela era alemã, o marido era turco, caminhoneiro, eles estavam de forma ilegal, ela estava com 2 filhos pequenos, então ela falou e eu só ouvi, porque eu dei só uma escuta. No fim, estava ela chorando e eu fiquei sem saber se era eu que tinha ajudado ela ou ela que tinha me ajudado. E foi uma troca muito, muito, muito emocionante, né? Essa é uma das várias histórias, né? Tem muitas histórias para que a gente... que eu falo, se você sai sozinha, você se permite, se você está aberta, você se permite ouvir o outro e você às vezes nem precisa muito da linguagem falada, só o olhar, a escuta, o balançar da cabeça. Então a gente ficou ali horas conversando como se eu estivesse entendendo inglês fluentemente e foi muito legal. Essa interação, eu acho que andar de bicicleta talvez é uma coisa talvez curiosa ou diferente também, né? Eu acho que, assim, as pessoas acolhem, né? E realmente essa troca, essa interação deve ser mais frequente quando você chega assim, né? Eu acho que essa sua história vai inspirar muitas pessoas, porque a gente ouve que as pessoas dizem, eu não viajo para fora do Brasil porque eu não falo inglês, eu não sei me comunicar, e isso eu me sinto insegura e eu não vou viajar, tal. Então, às vezes, assim, se priva de fazer uma viagem internacional por conta do idioma, e eu brinco que a mímica, ela ajuda muito, né, o gestual. E é isso, eu acho que você provou mais uma vez que ser humano não precisa falar a língua, o idioma, a mesma língua, né? Você tem várias linguagens afetivas, né? Que você consegue se comunicar e que não precisa se tolir da possibilidade de conhecer lugares por conta do idioma, né? A sua coragem de viajar sozinha num país que você não domina a língua é fantástica. Mas tem uma outra coisa, Silvia, que eu também, assim, como você não domina a língua e como você também quer usufruir de tudo que o lugar te oferece, por isso que eu planejo bem e estudo bem a rota. Então, quando eu vou para um lugar, eu estudo muito sobre o lugar. Então, eu sei tudo o que o lugar tem para me oferecer, porque se você não sabe disso, você passa pelo lugar, você perde muito. Então, assim, eu já descobri lugares fantásticos, museu, que eu nunca nem imaginava existir, teatros, exposições que você chega numa cidade. Então eu procuro estudar bastante a rota e o que a rota tem para me oferecer. Então eu acho que isso é uma dica boa, porque quando você estuda, você sabe que você tem
E nesse mesmo tema, qual das viagens que você já fez, e são muitas aventuras aí pela essa história, e num curto espaço de tempo, né? Porque você tá me falando em 7 anos, é muito conhecimento, muita viagem. Mas qual dessas viagens todas você mais gostou e qual será a sua próxima viagem? Então, eu acho que falar de qual eu mais gostei, eu acho muito complicado isso, porque cada pessoa tem um gosto, né? O belo, ele se apresenta de várias formas, né? Então, eleger um lugar, apenas um lugar, eu estaria sendo desonesta e injusta com os outros lugares, né? Eu costumo dizer que cada lugar tem seu encanto, né? E o que difere é você estar aberto para conhecer esse lugar. A beleza do lugar, quanto mais você chega aberto e disposta a conhecê-lo, maior é a beleza que você encontra nele. Então, eu acho difícil dizer. Agora, eu posso dizer para você qual foi a viagem mais difícil, né? Que aí foi a Patagônia. E a Patagônia, para mim, realmente, ela foi muito difícil, porque elas são estradas infinitas, sabe? Que não acabam nunca. É aquela reta, não tem uma curvinha. E eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de infinito. Eu gosto do finito, eu gosto de curva, porque é a sensação que eu vou começar de novo. E na Patagônia isso foi muito difícil. E na Patagônia também foi muito difícil os ventos. Os ventos da Patagônia, eu tinha quase 20 quilos na bicicleta, mais o meu peso, vento de 90 quilômetros por hora que te jogava do outro lado da estrada e que você precisava de muita força para voltar a pedalar. Então essa foi uma viagem difícil, mas conta-se uma beleza, um lugar que eu gosto mais, acho que todos. E onde você vai agora no futuro? Quais são os planos? Agora, em julho, né? Essa viagem eu vou fazer com o meu marido. A gente vai seguir o Rio Reno. A gente vai começar na nascente do Rio Reno, lá numa cidadezinha que chama Andermatt. Eu não sei se assim se pronuncia. É uma cidadezinha da Suíça, na nascente do Rio Reno, e vai até ele desaguar lá no mar, na Holanda. São 1.300 quilômetros também. Essa é a minha próxima viagem. Que legal! Eu tô com uma curiosidade imensa de entender um pouquinho melhor como que você chega nos lugares. Por exemplo, se você vai aqui para o Brasil, na Europa provavelmente você pega um avião e se desloca até tal lugar. Mas quando você se desloca, você já sai do avião de bicicleta para tal lugar? Ou aqui no Brasil também, você chega, vamos dizer, que eu imagino que seja de avião, se seria isso. Como que você chega nas rotas? E a outra é como você se hospeda regularmente, porque você falou de uma das viagens que você se hospedou na barraca. Mas regularmente você chega no lugar e como que você, para onde você vai, como que você faz? Você faz reserva antecipada? Isso, perfeito. Então, aqui no Brasil, a gente às vezes vai de carro para o início da rota, né? Para sair, porque eu moro em Araçatuba, moro longe de tudo, então, se eu vou para o sul, às vezes, como a gente leva a bicicleta, então, às vezes a gente vai de carro até o início da rota, deixa lá e depois volta para pegar o carro. Para fora do Brasil, eu vou de avião, claro. E aí, a minha bicicleta, ela vai embalada numa caixa de papelão junto comigo. Eu chego no aeroporto, monto a bicicleta e já saio pedalando. A não ser que, por exemplo, quando eu fiz o Vale do Loire todinho também de bicicleta. Eu cheguei em Paris, mas o início da rota era uma cidadezinha que eu teria que ir de trem. Então, nesse caso, eu pego o trem, né, saio do aeroporto, pego o trem, vou até o início da rota e ali eu monto a minha bicicleta e inicio a viagem. Tá? Então, é assim que eu me organizo. Com relação à hospedagem, então eu já fiquei em todo tipo. Eu gosto muito de ficar em hostel, eu já fiquei em bed breakfast, que é aquela hospedagem que o anfitrião te acolhe. Também gosto muito de ficar. Inclusive, eu tenho uma história linda numa cidadezinha que eu fiquei na Inglaterra, que a dona, eu ia ficar 2 dias, acabei ficando 1 semana na casa dela. A gente ficou super amiga. E gosto também de ficar em albergue da juventude. Na Europa, a gente tem muitos albergues da juventude ainda funcionando com uma infraestrutura muito boa.
E eu fico aonde dá, sabe? Eu não tenho nenhum problema. Eu consigo caminhar do hotel super bom até um acampamento, não tenho problema. E os acampamentos também na Europa, é interessante que muitos deles hoje, você nem precisa ter uma barraca. Eles têm lá alojamentos tipo container, pequenas estruturas de quartos pequenos, de alvenaria. Então, dá para ficar com relação à hospedagem, você tem uma variedade, é uma possibilidade enorme. Vera, agora eu vou perguntar aqui para você, que você ainda não comentou até agora, né, mas que eu acho que todo mundo tem que saber, que você escreveu um livro, né, chamado Viajando de Bicicleta Mundo Afora, que é um livro desse tamanho, assim, bem grossão para quem está só ouvindo a gente, e que conta as suas histórias de viagens de bicicleta, e eu queria que você dissesse como é que surgiu essa ideia, como que as pessoas podem adquirir esse livro e que você aproveitasse também para deixar aqui as suas redes sociais para que as nossas ouvintes possam passar a acompanhar as suas viagens, né, as suas postagens. Comprar seu livro. Pois é, meninas, vocês acreditam que virou um livro as minhas histórias? Então, eu gosto muito de fotografia, então eu praticamente faço um diário fotográfico. Durante todo o dia eu vou fotografando tudo que eu encontro pelo caminho. E também gosto muito de chegar e fazer as minhas anotações. Eu tenho um livrinho que me acompanha, um caderninho desses comuns de brochura. Eu gosto de anotar o que eu vi, o que me agradou. Então, na época da pandemia, quando a gente ficou em casa sem poder sair, organizando as minhas coisas, eu disse, gente, por que não pôr isso tudo no papel e compartilhar essas histórias, né? Porque eu já compartilhava no blog, mas no blog, que é o Pedalar e Viajar, você não consegue colocar tudo, você tem que ser muito mais objetiva, não dá para você contar tantos dos detalhes. Então eu pensei, né? Eu tinha todo o material já comigo, eu tinha tudo na memória, tinha tudo anotado. E aí fiquei o tempo da pandemia toda que eu fiquei em casa, eu fui pondo ordem nesses papéis e ele virou um livro. Virou um livro grandão, né? Porque até hoje foram 28 viagens, né? Pelo Brasil e pelo mundo. E nele eu procuro passar um pouquinho do meu dia a dia, dos meus encontros, dos meus desencontros. Eu coloco um pouco do que eu vi em cada cidade, né? Os pontos mais interessantes que eu encontrei, que eu visitei, para que a pessoa tenha uma ideia do que é uma viagem de bicicleta, né? Porque às vezes as pessoas acham que viajar de bicicleta é só você entrar por uma trilha, para o meio do mato, e que você não tem contato com a cultura do lugar, com o que o lugar te oferece. Então eu quis passar essa ideia. E o livro, ele pode ser adquirido no blog pedalareviajar.com.br. Ele está lá, você pode adquirir. Ele também está na Livraria Cultura, na Livraria Martins Fontes e na Livraria Atlântica. Tá? Então, o livro está disponível nessas 3 livrarias e no blog. E esse livro foi legal, só para completar, que esse livro ele foi publicado por uma editora portuguesa, de Portugal. Então, o legal desse livro é que ele também pode ser encontrado em qualquer país de língua portuguesa, como Portugal, Angola e Cabo Verde. Então, ele está disponível em todos esses países. Eu tenho o Facebook, que também é Pedalar e Viajar, no Instagram, também é Pedalar e Viajar, e o blog. No blog eu coloco os relatos de todas as minhas viagens, estão lá, eu conto um pouquinho de como que é a cada rota, como você faz para chegar, eu forneço os mapas, o lugar que eu fiz, tudo, e também coloco dicas sobre como é viajar de bicicleta, como você deve fazer, quem que pedala, dicas gerais sobre cicloturismo, também algumas curiosidades, como filmes que abordam o tema de bicicleta, a mulher e o ciclismo. Tem um pouquinho de cada coisa lá no blog.
Vera, tô encantada. Nós temos a mesma idade e eu vou lhe dizer, eu me considero uma mulher corajosa, mas eu tô admirada da sua coragem, da sua fé em descobrir, sua ânsia por conhecer e me inspirou muito. Eu tenho um grande problema, eu não sei andar de bicicleta. Um dia eu vou me encontrar para você me ensinar. Nem eu também não sei andar de bicicleta. Você tá conversando com duas mulheres que não sabem andar de bicicleta. Pensa aí, tá na hora da gente aprender, né? Um mundo para ser descoberto numa outra forma de olhar, né? Pra gente encerrar, a gente já tá caminhando pro final da nossa conversa, é uma pena, porque tá ótimo o nosso papo e conhecendo essas coisas todas com você, mas pra gente ir caminhando pro fim do nosso bate-papo, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nos seguindo no Viajantes Bem Vividas? Tanto as mais novas como as 60 mais na nossa faixa etária. Sabe, Silvia, o que eu tenho a dizer é assim, eu acho que você tem que procurar fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sonhou um tempo. Talvez não naquele tempo, né? Como eu só pude aproveitar agora, depois que eu me aposentei. Mas como você disse, eu consegui me organizar com várias viagens, já aprendi muito nesse tempo. Então não deixem de sonhar. Para os mais jovens, eu diria para eles não terem pressa, porque a molecada hoje quer tudo para amanhã, né? Eu nunca vi. Eles estão parando de ter uma vida porque já quer fazer um monte de coisa, né? Eles pulam etapa. Então não tenha pressa. E para nós, mais 60, eu acho que é se permitir viver o dia, né? Correr atrás daquilo que acredita, porque a vida é rápida, né? E prega peça. Então, se você sonha, se você tem vontade, não procura obstáculo, né? Não procura desculpa, não procura, faça, desde que bem planejado, desde que muito bem querido, né? Você tem que querer fazer, tem que ter essa disposição para fazer. E o medo, ele é importante, sabe, Silvia? O medo, ele protege, mas ele não pode paralisar. Então, fica aí a dica. Tenha que ter medo, mas não se paralisa, enfrenta. Olha, Vera, foi muito bom a gente te conhecer, ouvir você falando com tanta alegria, com tanta simplicidade da coisa que você faz, das escolhas que você fez, né? E conhecer também, assim, uma forma sustentável, né? De estar no mundo, né? De explorar o mundo, né? Eu acho que foi uma conversa muito inspiradora e também que pode mostrar para nós, para todos nós, né? Assim, de que cada um vai, pouco a pouco, descobrindo o seu estilo de viajar, vai construindo o seu estilo de viajar, né? Não precisa seguir nenhum modelo. Você optou por essa coisa do cicloturismo, mesmo assim você não precisa seguir um modelo, tem que ter a bicicleta X, o equipamento Y, né? Mesmo dentro de um determinado estilo de viagem, cada um pode ter o seu próprio estilo, né? Estando atento a requisitos básicos, né? De segurança, de cuidado, né? E tal. Então, a gente queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado tantas experiências interessantes, ricas, emocionantes de viagem, tá? Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Lília, Silvia, foi um prazer conversar com vocês. Eu espero ter contribuído e concordo com você em gênero, número e grau, que realmente o que eu acho mais legal no cicloturismo é que justamente isso que você falou, não tem regra. Cada um faz aquilo que lhe é mais interessante, o que é melhor, não tem modelo para seguir, né? Então não tem regra fixa, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Muito legal mesmo. É um prazer pra gente. E eu guardei aqui uma frase que você falou e eu queria destacar porque muitas mulheres optam em não viajar ou se privam de viajar por conta de estarem sozinhas. E você usou uma frase que eu achei muito linda. A viagem é sozinha, mas você não tá solitário, né? Você não está solitária. Você vai interagir com você mesmo, com o mundo, com a natureza e com as pessoas que vão estar ao seu redor. Então, não vamos nos privar porque chegamos a uma idade e não temos uma pessoa que possa viajar com a gente, né? Vamos seguir em frente. E muito obrigada. E agora,
todo mundo já sabe que a gente vai voltar daqui 15 dias com mais um novo episódio. Lembre que você pode ouvir todos os episódios do podcast Viajantes Bem-Vividas gratuitamente e a qualquer momento. Basta entrar nos nossos canais. Lembra que é principalmente YouTube e Spotify que são os mais usados. E se você gostou do episódio que você ouviu, em especial desse aqui, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas e leva muita inspiração para mais mulheres, fazendo então que descubram os sentidos do viajar e que façam uma senhora viagem. Um beijo! Beijo, gente. Tchau. Tchau, beijo.